A campanha da fraternidade, geralmente, ela é desenvolvida na quaresma. Aliás, é uma campanha quaresmal. Por que é realizada na quaresma? Porque a quaresma, nós sabemos, é um tempo de 40 dias, que iniciamos na quarta-feira de cinza até a quinta-feira santa, que nos prepara para a Páscoa, através dos exercícios quaresmais, da oração, da penitência, da abstinência, do jejum, como sinais concretos de conversão. E justamente no tempo quaresmal, a campanha da fraternidade se coloca como esse apelo de conversão que nós devemos fazer. Ora, a conversão requer mudanças de atitudes e de comportamento, requer gestos concretos. Nada melhor para expressar esse gesto de conversão, senão através de um gesto de fraternidade, um gesto de solidariedade que a campanha nos chama a fazer, seja em torno de um tema concreto da situação da realidade de vida, interpelados por um tema bíblico, em que nós somos chamados a dar nossa oferta, aquilo que nós economizamos com a experiência do jejum, da abstinência, damos a nossa oferta, se traduz numa coleta, e essa coleta, 60% dela fica na diocese. Aqui na diocese, este ano, a coleta vai ser destinada para as obras sociais da diocese. Somente no ano passado, por exemplo, as obras sociais da diocese desenvolveu uma campanha que fez doação de mais de 1.000 cestas básicas para as famílias em dificuldades no período da pandemia, que ainda nós estamos enfrentando, e parte para o abrigo dos pobres aqui de Bom Jesus da Lapa, que faz um excelente trabalho entre os idosos, que geralmente não têm possibilidade de serem assistidos por suas famílias, que estão em situação de vulnerabilidade. E os 40% que destinamos à CNBB faz parte do chamado Fundo Nacional de Solidariedade. E através desse fundo, a CNBB apoia vários projetos de cunho social e de cunho caritativo no Brasil afora. Basta a pessoa se inscrever, se é uma proposta que justamente está dentro dos critérios da CNBB, certamente a pessoa é aprovada, ou a instituição, a paróquia, tem o seu projeto aprovado. Somente no ano de 19, foi quase 4 milhões a CNBB destinou para projetos sociais, caritativos em todo o Brasil. Ano passado não houve, porque não houve a campanha da fraternidade devido à pandemia. Este ano, a tentativa de realizarmos a campanha, mesmo em tempos de pandemia, e que em tempos de pandemia que possamos ainda mais estarmos sensibilizados a abrir as nossas mãos e compartilhar e dar um pouco daquilo que nós temos para ajudar a outras pessoas que necessitam de cuidados, que são assistidos por nossas instituições, por nossas entidades em diversas partes do Brasil. A campanha da fraternidade também é um compromisso de solidariedade e representa a dimensão social da nossa fé. A nossa fé tem uma dimensão social. A nossa fé não é um intimismo entre eu e Deus. Não salva apenas a minha alma, mas a minha na totalidade. Porque Cristo Jesus, quando ele se encarnou, ele assumiu a totalidade da realidade humana. Corpo, alma, mente, espírito. Por isso a salvação é total, é do corpo e da totalidade do ser humano e se destina a todos os homens. E a nossa fé não diz apenas respeito a uma relação de devoção com Deus, ela nos compromete, nos responsabiliza com o outro, com o criado. Isso é a essência da fé bíblica e da fé cristã. Podemos lembrar, por exemplo, a parábola do samaritano. Jesus é interpelado por um doutor da lei. O doutor da lei quer saber de Jesus o que ele faz para ganhar o céu. Qual é o caminho para ir para o céu? E Jesus, sabendo que ele conhecia a lei, pergunta, o que é que a lei diz? E ele fala, o caminho para o céu, então é 2, amar a Deus acima de tudo, com toda a mente, com todo o coração, e amar o próximo como a si mesmo. E Jesus responde para ele, faça isso, então você adquirirá a salvação. Mas ele coloca uma outra pergunta, e quem é o próximo? E nosso Senhor conta uma parábola muito belíssima,
de um homem que foi assaltado, ficou na beira da estrada. Naquele caminho passaram pessoas extremamente religiosas, piedosas, mas elas estavam tão ocupadas em querer servir a Deus no templo que achou que aquilo não era coisa da fé, não era coisa de você deixar de ir para o templo com a possibilidade de ficar contaminado e cuidar daquele que estava lá caído, achar que aquilo era uma coisa profana. Outros poderiam fazer, passa um samaritano. E justamente o samaritano, que era considerado não um exemplo, modelo de fé, porque os judeus já havia muito preconceito, achava que o samaritano era uma espécie assim, de uma fé muito misturada, uma fé meio paganizada. É esse homem que é apresentado como modelo que deve ser seguido. Quando Jesus pergunta quem é que fez próximo daquele homem, ferido na beira da estrada, ele fala aquele que usou de misericórdia, e Nosso Senhor fala, vai e faça a mesma coisa. Portanto, a fé tem uma dimensão social, e essa dimensão social nos compromete a cuidar do outro em situação de vulnerabilidade, e a cuidarmos também da criação, que é parte, inclusive, do mandamento que Deus nos dá quando Ele cria o homem e coloca no mundo. E entre as exigências que o Senhor nos apresenta é aquela de cuidar desse mundo que Ele deixou sobre a nossa responsabilidade. Então a fé tem uma dimensão social que nós não podemos escapar dela. Fora disso, nós podemos viver uma fé que pode chegar próximo à idolatria, que os profetas criticavam terrivelmente, quando justamente no templo as pessoas faziam seus louvores, a sua oração, todos os seus ritos de purificação, mas faltava aquilo que era essencial, que era o compromisso com a solidariedade, com a justiça. E os profetas não se cansam de criticar o culto, a prática religiosa, quando ela cai meramente no ritualismo, quando ela cai na realização de meros preceitos e se esquece daquilo que é essencial, que é a justiça e a solidariedade com as pessoas que estão em situações de necessidade. E a campanha da fraternidade, a cada 5 anos, ela também é realizada de forma ecumênica. Ora, o ecumenismo é uma exigência que parte do Evangelho. Jesus, antes de subir para o céu, na sua oração sacerdotal, ele clama ao Pai e pede para que todos nós sejamos um. Certamente, uma das coisas que mais escandaliza no cristianismo é essa divisão que há entre os cristãos. Muitas vezes as divisões também que se estabelecem entre nós, que todos sejamos um. É a proposta de Jesus, de modo que haja um só rebanho e um só pastor. E a proposta ecumênica, o compromisso ecumênico está também no ensinamento dos nossos papas. O Papa São João Paulo II, na encíclica Ut Unum Sunt, ele fala claramente, Papa João Paulo II, que uma comunidade cristã que crê em Cristo e deseja com o ardor do Evangelho e a salvação da humanidade, não pode, de forma alguma, fechar-se ao apelo do Espírito Santo para que todos os cristãos possam viver plenamente, de forma visível, a unidade. E o Papa fala, Papa São João Paulo II, que o ecumenismo não é apenas uma questão interna das comunidades cristãs, mas diz respeito ao amor que Deus, em Cristo Jesus, destina ao conjunto da humanidade. E criar obstáculos a este amor é uma ofensa a Deus e ao seu desígnio de reunir todos em Cristo Jesus. Neste ano, a campanha da fraternidade traz como tema fraternidade e diálogo, compromisso de amor. E como lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Qual é a proposta? A proposta é incentivar o diálogo e a paz através dessa campanha da fraternidade. Infelizmente, nos últimos tempos, o diálogo tem sido muito difícil entre nós. Às vezes nós deixamos que as ideologias de tal forma nos contaminam e vamos assumindo posições sempre extremistas que dificultam o diálogo e se acirram os ódios, os linchamentos, os patrulhamentos de ordem ideológica e ficamos cegos, não conseguimos dialogar. A campanha quer que nós nos desarmemos e nos dialoguemos. E dialogar é a capacidade de escutar e ouvir o outro. Quanto mais escutamos,
nós podemos acolher o outro na sua diferença. É a capacidade de escutar a verdade de Cristo que nos fala no Evangelho. Nesse sentido, nós somos estimulados ao diálogo, e o diálogo se faz com o diferente, com a identidade, com a mesma pessoa que pensa igual a mim. Ainda não estabeleço um diálogo autêntico, é necessário. Esse diálogo confirma, geralmente, com pessoas que pensam igual a mim, reafirma as minhas convicções, mas o diálogo devemos exercitar sobretudo com o diferente. Como fez Jesus, por exemplo, quando ele dialoga com a samaritana. Quanto preconceito havia na época? Um judeu dialogar com uma samaritana, um homem dialogar com uma mulher, e Jesus desenvolve com a samaritana um diálogo teológico de alto nível. Mesma coisa a forma do diálogo que ele desenvolve com os pecadores. Levi chama para ser seu discípulo. Não só isso, depois vai à sua casa, faz refeição com ele, a casa ficou cheia de gente de má fama, de pecador. As pessoas criticaram o nosso Senhor Jesus Cristo e ele explica por que aquela atitude dela, de dialogar com pecadores, com gente de má fama e até chamá-las, essas pessoas, para o seu serviço. Porque ele fala, eu vim para os que estão doentes. Assim como o médico não cura quem já é sadio, mas quem está doente, assim também nosso Senhor não veio para os sadios, para aqueles que necessitam de salvação, mas para os doentes, para os pecadores, para aqueles que justamente necessitam da sua salvação. E quando os opositores de Jesus geralmente criticam seu gesto de dialogar com pecadores, com publicanos, ele mostra que isso se reside no fato de Deus que nos ama, não faz acepção entre as pessoas. Daí que exercitar o diálogo é muito importante. Quando nós vivemos tempo de polarização ideológica, fica difícil dialogar. Devemos nos desarmar para dialogar, e na medida que dialogamos, nós podemos nos enriquecer muito com o outro e podemos também dar grande contribuição ao outro. Dialogar é uma forma também de acolher, de respeitar o outro na sua humanidade. Não é porque alguém pensa diferente de mim, não é porque também alguém vive costumes que são diferentes daqueles que vivo, até costumes diferentes do Evangelho, que eu devo tirar a humanidade dele, desumanizá-lo, mas devo respeitá-lo, porque é um ser humano deve ser sempre tratado com respeito, como fim em si mesmo e não como meio. É nesse sentido, talvez, podemos entender quando o texto base traz estatística com determinadas minorias que sofrem profunda violência no Brasil. É preciso chamar a atenção sobre essa realidade, porque afinal, qualquer pessoa, mesmo aquelas minorias que são marginalizadas, não perderam a sua humanidade, é porque têm comportamentos que ferem a moral cristã. Com isso, não se está aprovando determinadas atitudes e comportamentos, mas mostrando aquela misericórdia do Evangelho que fazia com que nosso Senhor Jesus Cristo acolhesse a todos. O texto base está gerando muita polêmica, mas nós devemos ter uma atitude mais propositiva, uma atitude mais de quem pretende dialogar, não buscando no texto base aquelas filigranas, ou diremos no texto base, aquelas pequenas coisas que lá se encontra para daí jogá-lo inteiramente na lata do lixo, mas tem aquela atitude de quem vê o todo, de quem vê o bem da campanha da fraternidade. Não é porque no texto base tem alguma coisa que nós não concordamos, e eu posso discordar de algumas coisas, que com isso nós temos que incentivar os nossos cristãos, as pessoas de boa vontade, a serem contra a campanha da fraternidade. Pelo contrário, devemos cuidar da campanha da fraternidade, aperfeiçoá-la sempre mais, porque é uma riqueza da Igreja do Brasil, faz parte da caminhada da Igreja no Brasil, e é o maior gesto que a Igreja do Brasil tem de solidariedade e de compromisso com as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, pessoas que vivem em situações de grande fragilidade, que vivem situações de pobreza, que vivem esse outro tipo de situações que desfiguram a sua humanidade. Portanto, entremos na proposta da campanha da fraternidade, promovendo o diálogo e a paz
E focando nisso, creio que nós daremos uma grande contribuição e viveremos evangelicamente o espírito quaresmal da conversão, do olhar sobre a nossa interioridade para buscar o homem interior, viver a nossa interioridade e não apenas apontando o dedo para acusar os outros. Você, meu querido irmão e irmã, que me acompanhou, desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.